Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz, da Igreja Vida Renovada. Hoje o nosso culto não será presencial, será por meio de uma gravação, mas o importante é que a igreja está unida, que a igreja está junta, que a igreja nesse momento está recebendo algo que vem do céu para edificar o seu povo, edificar cada um de nós, as nossas famílias. E eu gostaria muito de falar hoje do Deus de milagres, o Deus que não deixou de existir, o Deus que ainda existe, que age e que ainda faz milagres. E por falar em milagres, nessa noite eu gostaria muito de pedir ao Senhor que nos dê a direção, que nos dê o ensinamento e a fidelidade de estar na tua presença. Porque somente Deus é capaz de mudar a história dos homens. Somente Deus é capaz de mudar vidas. E somente Deus é capaz de nos tornar pessoas melhores, homens melhores e pessoas que o servem. E é crendo no milagre que vem de Deus, e é crendo no trabalho da sua igreja, que nessa noite já começo a pedir a vocês orações pelas famílias que perderam seus entes queridos nessa semana por motivo da Covid-19 e também por outras enfermidades. Peço as suas orações também por aqueles que ainda lutam bravamente pela vida, como é o caso do meu primo Vanderlei, da cidade do Jacareí, em São Paulo, que está interno em uma UTI já há algumas semanas, e por sua esposa Maria e por toda a minha família que nesse momento está lá. Eu peço que o Senhor esteja com ele e que o Deus de milagre venha fazer aqui na terra a sua vontade. Essa é a nossa oração. E é sobre esse Deus de milagres que eu quero falar com você nessa noite. Porque Deus, Ele não morreu. Nosso Deus está mais vivo do que nunca. E Ele conta comigo e conta com você nesse processo de luta, de santidade e de transformação dessas pessoas que estão aí fora no mundo, carentes do amor de Deus. Um dos motivos que mais prejudicam a caminhada do povo de Deus na igreja é o fato de nós não nos colocarmos na posição dos outros. Se eu pudesse dar um tema para essa nossa ministração nessa noite, seria entendendo os propósitos de Deus para a igreja. E a igreja somos nós, somos cada um de nós que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas e Salvador de todo o povo. O fato de a gente conhecer as dificuldades de alguns irmãos, as fraquezas de alguns irmãos, o fato de nós conhecermos as necessidades de alguns irmãos e até mesmo de ajudá-los, não basta para que a obra de Deus seja completa aqui na face da terra. É necessário que nós nos coloquemos no lugar dessas pessoas, para termos uma ideia da grandiosidade dos problemas que elas estão passando, que estão vivendo, e que tem promovido, que tem gerado nelas tristezas, amarguras, rancores. E se nós tomarmos a decisão de nos colocar de corpo e alma nas dificuldades desse nosso próximo, desse nosso irmão, daqueles a quem nós queremos ajudar, nós estaremos agindo mais ou menos como agiria, ou então como agiu Pedro e João, na passagem que nós vamos ler agora, que está no livro de Atos, capítulo 3, versos do 1 ao 8, essa leitura muito conhecida por todos, que eu vou ler para você agora. Gostaria que você prestasse atenção, porque talvez essa palavra venha mudar o seu conceito de ser igreja. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes então uma esmola.
Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se de pé. Então começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus, essa é a palavra do nosso Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Cristo Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós te pedimos que nós mesmos aqui, Senhor Deus, solitariamente, no nosso lar, onde cada irmão hoje, cada irmã não está podendo, Senhor Deus, na unidade do seu corpo se reunir. Eu te peço, Deus, que essa palavra hoje venha invadir os lares, invadir as famílias, tocar cada um que venha ouvir essa mensagem, meu Pai, para que haja transformação, para que haja renovo de vida e que o Senhor venha falar com o teu povo de uma forma, Pai, extraordinária, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda nessa noite a mudar histórias. Me ajuda, meu Pai, nessa noite, na colaboração do Teu Evangelho, a participar, Senhor Deus, de vidas renovadas, Senhor Deus, porque esse é o nosso propósito aqui na face da terra. Obrigado, Deus, por tudo. Que as palavras que saiam dos meus lábios, Senhor, sejam as Tuas palavras. Que o desejo, Senhor Deus, dessa ministração seja a pregação que venha do céu para abençoar cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Queridos, nós precisamos, na verdade, antes de entrarmos no texto, nós precisamos conhecer a história de cada um desses personagens que estão no texto. Como eu falei, para fazer um trabalho bem feito para Deus, não é apenas você ajudar, você participar, é necessário que você realmente conheça de fato, que você sinta de fato, que você reconheça os problemas, que você viva os problemas para você ter o valor exato da grandiosidade do problema que cada pessoa está passando. E nós precisamos nos colocar no lugar de cada um nesse texto para saber o que se passava com eles naquela época, o que eles sentiam, como eles viviam. Eu gostaria de começar falando sobre esse paralítico, sobre esse coxo, né? O texto diz que esse homem, o paralítico, ele é assim desde o seu nascimento. Ele já nasceu com essa deficiência física. Ele nunca teve a possibilidade de caminhar, de ficar em pé. Imagina só a felicidade que ele teria se ele pudesse dar um passo ou dois passos e seguir caminhando. Tanta felicidade esse homem teria. Mas a palavra de Deus diz que ele nunca conseguiu andar. Que essa deficiência dele vem desde o seu nascimento. Outra coisa que nós precisamos nos atentar é que naquele tempo, a cultura daquele povo, ela taxava como aquele que nascia paralítico como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Era dito que a pessoa nascia com deficiência, era um homem amaldiçoado, porque estava daquele jeito por culpa dos seus antepassados. Dizia que trazia sobre ele a maldição dos seus pais, dos seus avós. E isso trazia para ele, para aquele homem paralítico, trazia para ele, sim, alguns problemas e problemas gravíssimos. Naquele tempo, um homem paralítico, ele era proibido de entrar num templo para poder adorar a Deus.
Isso não era vontade, não, dos sacerdotes, não, pelo contrário, isso fazia parte da lei. Todo aquele que nascia com deficiência, ele não poderia entrar no templo. Era imposto sobre essa pessoa alguns pesos, alguns fardos. Além de não poder entrar nos templos, essas pessoas não poderiam se relacionar, não poderiam se casar, eram proibidas. Essas pessoas não poderiam fazer parte da sociedade, da comunidade, não poderiam viver com outras pessoas ao seu lado, a não ser que fosse com as suas famílias. Isso tudo era proibido para as pessoas que nasciam com deficiências. Participar então de reuniões, então nem pensar, sem falar de outras coisas mais. E para atrapalhar mais a vida desse pobre homem, desse paralítico, ele era um homem pobre. Ele precisava todos os dias da sua vida de pedir esmola para sobreviver. Ele precisava todos os dias da sua vida pedir algo a alguém, depender de doações, depender da caridade de um, de outro, para poder comprar o seu pão de cada dia, porque ele não poderia trabalhar. As portas eram todas fechadas para ele, uma sociedade toda fechada, lacrada, no mau caratismo, no faxismo, não permitia que aquele homem pudesse ter uma vida normal, como qualquer ser humano poderia ter. Não pesando isso, outro problema muito grave era a dependência daquele homem, pobre homem. Todos os dias da sua vida ele dependia de pessoas para se locomover. A palavra de Deus diz que todos os dias algumas pessoas o levavam da sua casa e o colocava na porta do templo, onde era o seu ponto de pedir esmola. Mas observem que o colocavam na porta do templo, mas do lado de fora. O que eu peço para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para que nós agora nos coloquemos no lugar desse homem. Imagina só a situação daquele homem. Desde criança nunca pôde caminhar, passava por dificuldades financeiras, a sociedade toda lhe rejeitava, as leis não lhe favoreciam, dependiam de um, de outro, precisava sobreviver. Quantas vezes aquele homem deve ter pensado assim, ele no seu quarto à noite, no lugar onde dormia? Quantas vezes aquele paralítico deveria ter pensado, conversado com Deus, dizendo: por que eu, meu Deus, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que somente comigo, meu Pai? Tanta gente podia nascer paralítico, mas não. O Senhor escolheu a mim, porque justamente eu. Se coloque no lugar desse homem. Isso é algo revoltante. Isso é algo muito revoltante, que traz muita tristeza. Uma pessoa assim não vai conseguir viver feliz nunca na vida. Porque tudo está contra ele. Tudo está contra ele. A depressão, a tristeza, deveria ter tomado conta desse homem várias vezes. E ele estava sempre ali, na porta do templo, vendo as coisas acontecerem. Imagina aquele homem na porta da igreja, sentado do lado de fora. Aí ele sentadinho ali todos os dias, ele observava os meninos brincando para lá e para cá. As mulheres lindas passando por aquela estrada, entrando no templo, saindo do templo. Homens passando a todo instante, fazendo as suas atividades. Todo mundo ali caminhava, todo mundo vivia, as pessoas iam para lá, iam para cá, mas ele estava ali intacto, imóvel, impossibilitado de fazer tudo. Ele estava ali como uma pedra no meio do caminho. Uma pedra colocada do lado de fora da igreja. Eu imagino que quando
Quando o culto começava, ele ficava lá fora. Ouvia os louvores sendo tocados. Ele ouvia os clamores dos irmãos. Ouvia também os agradecimentos. Eu acho que ele ouvia as pregações. Mas não podia estar lá, do lado de dentro. E a rotina da sua vida era a mesma. E quando o dia acabava, e quando chegava a noite, alguém ia até onde estava o paralítico, o pegava e o levava para casa, e o levava para casa, e o levava para casa. Essa era a rotina de vida daquele pobre homem. Sua vida era uma droga, uma porcaria de vida. Você está sentindo? Deu para sentir um pouco o drama desse homem? Nada tem que ser feito por ele. Nada se pode ser feito por ele. Agora, já que você conheceu mais ou menos a vida desse homem paralítico, eu gostaria de compartilhar com você, como grande ensinamento também, a vida de dois homens. Um chamado Pedro e outro chamado João. As coisas para Pedro e para João também não eram muito boas, meus irmãos. Em matéria de dinheiro, então, nem se fala. E talvez eles fossem mais duros do que aquele paralítico. Uma coisa que me chama a atenção é que eles estavam, Pedro e João, estavam na cidade onde mataram Jesus, o nosso grande Salvador. E foi nessa cidade, para que vocês tenham noção, que Pedro foi reconhecido diversas vezes como sendo o amigo de Jesus, como aquele que andava com Jesus. E nessa mesma cidade, Pedro fez questão de negar que era amigo de Jesus. E nesse tempo, após a morte de Jesus e a sua ressurreição, todos os que falassem de Jesus eram perseguidos e eram mortos. Enfim, a situação de Pedro e de João não era fácil. Era mais ou menos assim: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Esse ditado popular. Da mesma maneira que tinham que defender-se das investidas dos sacerdotes e dos soldados romanos e das leis judaicas que negavam a santidade de Cristo. Ao mesmo tempo, eles tinham o dever de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas. Pedro e João estavam ali num momento difícil, onde eles poderiam salvar suas próprias vidas. Ou eles continuavam, ou Pedro continuava se disfarçando, fugindo, ou ele anunciava o Evangelho de Jesus. Ou ele botava a sua cara a tapa para poder falar de Deus. Anunciar que Deus, ele enviou o seu Filho e que Jesus veio ao mundo para tirar todos os pecados e nos dar a vida eterna. Pedro poderia escolher. A palavra de Deus diz que Pedro e João estavam indo para o templo. Pedro e João estavam indo para o templo. De repente, eles foram abordados por uma voz, a voz do paralítico que pedia uma esmola. Pedro fez algumas coisas que nos chamam a atenção. Uma coisa que poucos faziam ali, porque dizem que aquele homem ficava na porta do templo, do lado de fora, e dizem que passavam pessoas para lá e para cá. Talvez aquele homem era como fosse uma pedra, como diz, ninguém notava a presença dele, segundo o costume de estar lá todos os dias, já não fazia mais sentido a gente dar atenção.
Mas Pedro fez algo diferente ali, naquele momento. Quando ouviu aquela voz, Pedro olhou para aquele paralítico. Outra coisa que Pedro fez também que me chamou a atenção foi que, além de olhar para aquele homem que estava ali sentado sem esperança de vida, Pedro, ele dirigiu a palavra ao paralítico e pediu a sua atenção, como diz o verso 4, diz assim, olha, olhe para nós. Imagino que o paralítico, imagino que ele tenha se sentido muito melhor, afinal de contas, quando alguém estava lhe dando atenção, uma atenção especial. Eu imagino que quando ele olhou para Pedro, que ele viu que Pedro e João estavam olhando para ele, conversando para ele, eu imagino que uma esperança surgiu no seu coração. Talvez ele possa até ter pensado assim, puxa vida, ele está olhando para mim, ele está falando comigo, talvez venha aí uma esmola, uma generosidade. Mas como disse, Pedro e João estavam entre a cruz e a espada. Ou salvavam as suas vidas, ou pregavam o evangelho do Senhor. Mas Pedro tomou a decisão certa. Mesmo sabendo que corria o risco de ser perseguido e também de ser morto, ele tomou a decisão de glorificar o nome de Jesus, como um verdadeiro servo. E como homem de Deus, ele deu tudo aquilo que ele possuía ao paralítico. E não era ouro, meus irmãos, não era prata. Mas deu a cura ao paralítico pelo nome de Jesus. Mesmo sabendo da obra redentora de Jesus, eu glorifico agora o nome do Senhor. Que o Senhor agora venha falar com a sua igreja. Que o Senhor venha falar comigo e com você que está me ouvindo. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que está caminhando. Nós não somos perfeitos, nós estamos longe disso. Mas a cada dia nós crescemos no processo de santificação. E a cada dia isso vai nos tornando pessoas melhores. Isso vai nos aproximando mais de Deus. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, mas também nós nos aproximamos da terra. Porque o nosso ministério é aqui na terra, como eu tenho ensinado sempre à igreja. Temos que viver o céu sim, mas o nosso ministério é aqui na terra. Nós sabemos que quem opera o milagre é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que pessoas são libertas. É no nome de Jesus que pessoas são salvas. É no nome de Jesus que pessoas são resgatadas das impurezas do inferno. É no nome de Jesus Cristo que vidas são transformadas. É no nome de Jesus Cristo que homens e mulheres que estão em enfermarias, o médico dos médicos vai lá, toca, os cura e os levanta. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós já vimos pessoas que estavam decretadas mortas e hoje caminham por essas ruas. Nós sabemos que o milagre é de Deus. Nós sabemos que o milagre é dele. Mas sabemos também que a obra redentora de Jesus naquele homem, sabendo que Jesus havia curado aquele paralítico, quando Pedro diz, olha, nós te damos aquilo que nós temos, agora levanta e anda. Aquele homem se levantou, e aquele homem glorificou a Deus como nunca fez na vida. Imagine a alegria daquele homem. Mas, para a igreja nessa noite, fica o ensino que nós sabemos que o milagre é de Deus. Sabendo que Jesus o havia curado, fez o que todo o ser humano deve fazer a outro ser humano quando passa por dificuldade. Pedro e João viram no poder de Deus a restauração daquela enfermidade. Mas aí entra o papel da igreja do Senhor Jesus. Ao milagre, Pedro
ele estendeu as suas mãos ao paralítico e o ajudou a levantar. Repita comigo. Pedro, ele estendeu as suas mãos àquele homem cujo Senhor acabava de curar e o ajudou a se levantar. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Muitas vezes nós observamos e vemos o milagre do Senhor acontecer. Quantas vezes nós vimos e percebemos que Deus toca no coração e na vida de muitos irmãos, que Deus faz o milagre. Aí de repente nós não vimos mais esse irmãozinho na igreja, o irmão, por não ter ainda uma caminhada firme na fé do Senhor, se entristece, se decepciona e vai embora. Muitas vezes esses irmãos voltam para o mundo porque a igreja não estendeu a sua mão. Jesus, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas nós somos seres humanos e sabemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos. E precisamos da graça e da misericórdia do Senhor, e precisamos sim de alguém ao nosso lado para nos ajudar, pessoas que compreendam, pessoas que entendam o que nós estamos passando e com o poder de Deus e ela ao nosso lado, nos ajude a vencer cada batalha, cada dificuldade diária. Eu creio que Deus nessa noite está tocando o nosso coração, porque às vezes você está na casa de Deus, você às vezes está numa congregação, você é um servo fiel, mas talvez você não esteja fazendo aquilo que é o mais importante da tua história, aquilo que é o mais importante da sua caminhada com Cristo, que é levar pessoas para o reino de Deus. Eu tenho ensinado sempre à igreja que quando entra um irmãozinho na nossa congregação, ou quando nós pregamos no nosso trabalho, ou quando nós pregamos para os nossos amigos, que nós possamos pegar na mão desse nosso irmão e vamos soltar apenas quando ele puder caminhar sozinho. Amém? Esse é o papel da nossa igreja. Esse é o papel daquele que crê em Deus, do Deus que faz milagres, daquele que opera. Daquele que está indo agora, Senhor Deus, em todas as enfermarias, em todas as UTIs. Porque a maior pandemia que mata não é a do coronavírus, não é das pestes que já existiram no mundo. A maior pandemia que mata é a pandemia espiritual, aquele que tem matado o homem para sempre. A morte do nosso corpo tem jeito. O mundo aí diz que há jeito para tudo, menos para a morte. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que a palavra de Deus diz todo dia, que aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Se Jesus venceu a morte, nós vamos vencer também, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida, é promessa de Deus para a nossa história, mas nós temos um compromisso com o Senhor, que é pregar o Evangelho, que é pegar nas mãos dos irmãos que estão necessitados e carentes, e levantá-los, e anunciar o Evangelho, abraçá-lo, e dar a ele comida, dar a ele carinho, dar a ele amor, dar a ele a palavra de Deus, e dizer, eu estou contigo a todo momento, eu sou como o meu Senhor, eu estou aqui para te ajudar e juntos nós vamos vencer. Essa é a palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos por problemas que parece que nunca vão terminar, problemas que são quase impossíveis de serem resolvidos por nós. Mas um pequeno ato de um irmão, um pequeno ato de uma irmã, um estender de mãos deles que vem em nossa direção pode mudar toda a nossa história de vida. Nisso eu creio. E nessa noite nós podemos tirar desse texto alguns ensinamentos. Nós temos que crer no poder de Deus, porque dele vem toda a existência divina. A ele cabe o acender das velas, a ele cabe o apagar da vela, a ele cabe colocar o homem no leito de enfermaria, a ele cabe tirar, a ele cabe todas as coisas. Afinal de contas, ele é Deus. Nós temos que aprender também a nos colocar no lugar das pessoas,
para sentir, ajudar e também aprender com os problemas dos outros e sermos pessoas inteligentes, pessoas racionais. Porque é melhor aprender com os erros dos outros do que sofrer o problema em nós. Outra coisa que nós temos que tirar como ensino nessa noite é não ter dúvidas. Se Pedro tivesse dúvida entre guardar a tua vida e anunciar o Evangelho, talvez hoje nós não estaríamos seguindo Jesus Cristo e não teríamos para nós a salvação eterna. Pedro não teve dúvidas, ele tomou a decisão correta. Ele anunciou o Jesus que salva, aleluia. Faça isso também. Não tenha dúvidas, não tenha medo. Não percam a oportunidade de falar do grande amor de Deus. E o último ensinamento que eu passo para você, igreja, nessa noite, para a minha vida e para a tua vida. Que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conta com a sua igreja para realizar as suas obras. Aí fora há um mundo morrendo. E eu peço para a igreja nessa noite, descruze os seus braços e estenda as suas mãos para aqueles que mais estão precisando. Eu tenho certeza que na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, ainda há pessoas cativas nos vícios do álcool, da droga, na prostituição. Nós sabemos que há casamentos que estão sendo desfeitos porque ainda existe a soberba, a arrogância. Mas eu creio que nessa noite, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, tudo isso será colocado por terra. Porque eu creio que Deus, nessa noite, está invadindo o seu lar. Deus está tocando nesse momento na sua família e naqueles que você ama. E você aprenda a confiar em Deus, porque a palavra de Deus diz que enquanto você dorme, o Senhor, Ele toma conta e trabalha por nós. E assim, Senhor, nessa noite, nós te pedimos e te bendizemos, Pai querido e amado, obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com meus irmãos a tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a confiar mais em Ti. Nos ensina, Pai, a amar mais o nosso próximo. Nos ensina, Pai, a ter ousadia. Nos ensina, Pai, a perder a timidez quando for falar do Teu amor. Nos ensina, Deus, a medir as nossas palavras. Nos ensina, Senhor Deus, a compartilhar tudo aquilo que temos, Pai, porque sabemos o que muda a história do homem não é ouro, não é prata, não é dinheiro. O que muda a história do homem é o poder do Espírito Santo, Pai, e nós temos essa autoridade, porque o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado, Pai, eu te peço agora, Jesus, que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada um de nós essa noite, que o teu amor, que a tua graça, que a sua misericórdia venha invadir, Senhor Deus, primeiramente nós, meu Pai. Que nós possamos ser pessoas que proclamem o Teu Evangelho. A Tua palavra diz que quando nós clamamos a Ti, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. O Senhor sabe, Pai, o que nós estamos te pedindo nessa noite. Nós não estamos reunidos, como é nosso costume, mas nós estamos, Pai, no nosso secreto nessa noite. Estamos no nosso quarto chorando, implorando por restauração, implorando por libertação do Teu povo, implorando que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, da enfermaria, da UTI, o meu primo Vanderlei, Senhor. E todos aqueles que nesse momento sofrem, meu Pai. Pelas famílias que não sabem mais o que fazer, Deus, eu te peço, derrama a sua Shekinah, meu Pai. Mas que seja feita a sua vontade, Deus. Se for para a vida, Senhor Deus, nos dê a oportunidade de pegar em suas mãos. Se for para a morte, meu Deus, nos dê a sabedoria de poder compreender a tua soberana vontade, meu Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que sua rica e doce consolação seja esparramada por todo o teu povo, meu Deus, que está esparramado por toda a face da terra.
Deus abençoa de uma forma especial todos aqueles que estão ouvindo esse áudio, que estão compartilhando a tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai, de uma forma especial, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias. E que nós não possamos, Senhor Deus, a partir de agora, ver o tamanho dos inimigos, porque eles são pequenos, pequenos demais diante do Senhor, meu Pai. Vai na frente, meu Deus, que nós vamos agora fazer da nossa vida um verdadeiro chamado. Estender as nossas mãos àqueles que mais precisam, Senhor. Crendo que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E logo, logo, em nome de Jesus, estaremos reunidos para a honra e para a glória de Deus. Não esqueçam que o nosso testemunho é tudo. E que você é salvo para servir. Amém? Fique na paz e que Deus nos abençoe.